Olha só, classificar um crime financeiro corretamente é, sem dúvida, um dos maiores quebra-cabeças do nosso direito penal econômico. Pensem bem, uma única conduta, como montar uma pirâmide financeira, pode acabar caindo em tipos penais completamente diferentes. E as consequências jurídicas mudam da água para o vinho. Então, hoje, nosso objetivo é exatamente este: demarcar essas fronteiras, analisando a fundo três categorias de crimes que parecem muito próximas, mas que, na verdade, protegem bens jurídicos totalmente distintos. Ok, então qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente desvenda o enigma da pirâmide financeira. Depois, entramos de cabeça nos crimes contra a economia popular. Na sequência, crimes contra o sistema financeiro e, logo depois, crimes contra o mercado de capitais. E para fechar com chave de ouro, fazemos uma síntese dessas fronteiras jurídicas. A ideia é entender os detalhes de cada um, os debates quentes nos tribunais e o que isso significa na prática, tanto para quem acusa quanto para quem defende. Tudo bem, vamos começar pelo começo, com um caso que todo mundo já ouviu falar, né? A pirâmide financeira. É aquele esquema clássico que promete rios de dinheiro de forma fácil e rápida e que, claro, se tornou o centro de um debate jurídico gigantesco nos nossos tribunais. Foi justamente por causa dele que a justiça teve que se movimentar para definir, afinal, que tipo de crime é esse. E aí é que a coisa fica séria. Como a gente classifica essa fraude? É só um estelionato lá do artigo 171 do Código Penal? Ou será que o estrago que ela faz, a quantidade de gente que ela atinge, a joga para uma outra gaveta do direito? E olha, essa resposta não é pouca coisa, não. Ela define a pena, claro, mas define também quem vai julgar o caso, justiça estadual ou federal. E isso, processualmente falando, muda tudo. Para colocar um ponto final nessa discussão, o STJ teve que entrar em campo. E foi no julgamento do conflito de competência 146-153, com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que veio a definição oficial. Pensem assim, é um sistema que precisa de gente nova entrando o tempo todo para pagar quem já está dentro. É uma matemática que simplesmente não fecha. Uma hora a base quebra, não sustenta mais o topo, e aí o castelo de cartas desmorona, prejudicando toda a galera que entrou por último. Guardem bem essa definição, porque ela é a chave para a gente entender onde esse crime se encaixa. Beleza, então para onde o STJ apontou? Exatamente para cá. A jurisprudência já está consolidada. Pirâmide financeira é, em sua essência, um crime contra a economia popular. E o que essa categoria de crime protege? Não é o bolso de uma pessoa específica, mas algo muito mais amplo, mais difuso, a poupança coletiva, o patrimônio de todo mundo. E onde está escrito isso? A base legal é a Lei 1151, lá de 1951. Uma lei antiga, mas super importante. O que ela protege? Como estamos vendo aí, é o patrimônio de um monte de gente, um número que a gente nem consegue contar, a coletividade. E o crime está lá, cravado no artigo 2º, inciso 9º. A lei fala com todas as letras, em bola de neve, pirâmides. E aqui tem um detalhe processual fundamental. A súmula 498 do Supremo já disse que quem julga isso é a Justiça Estadual. O ponto-chave, a grande sacada para diferenciar é essa: as vítimas são indeterminadas. Agora, olhem que interessante essa comparação, porque aqui mora o pulo do gato. No estelionato, o golpe tem alvo certo. O criminoso mira em vítimas específicas que ele consegue identificar. Agora, no crime contra a economia popular, a coisa muda de figura. A fraude é lançada ao vento. É genérica, pulverizada. A ideia é pegar quem aparecer, o público em geral. É um tiro de canhão e não um tiro de precisão. E essa citação do ministro Rogério Schietti Cruz, no RHC 132.655, resume tudo perfeitamente. Ele deixa claro, a diferença está no direcionamento. Essa distinção é crucial. Por quê? Porque ela evita uma aberração jurídica chamada bis in idem, que é processar alguém duas vezes pela mesma coisa. Ninguém pode ser denunciado por estelionato e por crime contra a economia popular pelo mesmo esquema. Então, no fim das contas, é o critério da vítima, determinada ou indeterminada, que vai dizer qual é o crime e, de quebra, quem vai julgar. Ok, agora vamos virar a chave. A gente sai da proteção da poupança de um monte de gente e sobe um degrau. Agora o papo é outro. Estamos falando de proteger a espinha dorsal do mercado, o sistema financeiro nacional. Aqui, o foco não é o prejuízo individual. O que está em jogo é a credibilidade, a solidez, a saúde de todo o sistema. E para a gente navegar nesse território, a primeira coisa é entender o que a lei chama de instituição financeira.
Bom, o artigo 1º da Lei 7.492, a famosa Lei dos Crimes do Colarinho Branco, explica. E esqueçam a ideia de que é só banco, tá? A definição é bem mais ampla. Qualquer empresa que, como atividade principal ou até secundária, capta, intermedia ou aplica dinheiro de terceiros, pode entrar nesse balaio para fins penais. É um conceito funcional, que olha para o que a empresa faz, não para o nome que ela tem. Certo. E os crimes dessa lei têm um DNA bem particular. Primeiro, o bem jurídico protegido é a saúde do sistema financeiro, como falamos. Segundo, a competência sempre da Justiça Federal, está lá no artigo 26. Terceiro ponto importante, quem pode cometer esses crimes, geralmente não é qualquer um. São os chamados crimes próprios, ou seja, só quem está no comando, controladores, diretores, gerentes, o artigo 25 detalha isso. E para reforçar, o foco aqui não é o rombo no bolso de um cliente, mas o risco que a conduta gera para o sistema todo, o risco sistêmico. Querem um exemplo para deixar tudo mais claro? Gestão fraudulenta. Está lá no artigo 4º. Pensem bem, aqui o crime não é dar um golpe em um cliente. O crime é gerenciar a instituição financeira inteira na base da enganação, usando de truques, de maquiagem nos números para obter uma vantagem. É um ataque direto à honestidade da gestão, que abala a confiança de todo o mercado naquela instituição. Muito bem, chegamos na nossa terceira parada e agora o funil aperta mais um pouco. Entramos no terreno dos crimes contra o mercado de capitais. Aqui, estamos falando de um jogo que precisa ser justo, com regras claras para todo mundo. E esses crimes são justamente as jogadas sujas que distorcem essa competição, que quebram a tal da paridade de armas na Bolsa de Valores. O que se protege aqui, no fim das contas, é a informação e a igualdade de condições. E a peça central desse tabuleiro é o tal do valor mobiliário. A Lei 6.385 de 76, lá no seu artigo 2º, explica o que é isso. De forma simples, são títulos ou contratos de investimento coletivo que são oferecidos ao público. E olhem que interessante, o conceito é dinâmico. O STJ, por exemplo, naquele famoso HC 530.563, já bateu o martelo que até alguns contratos de investimento em criptomoedas podem ser enquadrados como valor mobiliário. E se é valor mobiliário, essa lei entra em cena. Então, a lei que manda nesse pedaço é a Lei 6.385 de 76. E o que ela protege? A confiança do investidor, a transparência do mercado. O xerife dessa área é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É ela que fiscaliza e dita as regras. A competência para julgar, Justiça Federal de novo. E o grande objetivo é um só: impedir qualquer malandragem que dê uma vantagem informacional indevida para um lado e prejudique o outro. E os crimes estrela aqui são dois: insider trading e manipulação de mercado. O insider trading, ou uso de informação privilegiada, é o crime de quem joga com carta marcada. A pessoa tem uma informação quente, que ninguém mais tem, e usa isso para ganhar dinheiro no mercado. Já a manipulação de mercado é diferente. É criar uma realidade falsa. É fazer operações só para inflar ou derrubar o preço de uma ação e enganar todo mundo. Percebem? Os dois são um atentado contra o coração do mercado, que é a formação justa e transparente dos preços. Bom, depois de passar por cada um desses mundos, chegou a hora de juntar tudo. Colocar as três categorias lado a lado é a melhor forma de enxergar com clareza as linhas que separam uma da outra. Essa visão organizada é, simplesmente, fundamental para quem atua no direito penal econômico. E essa tabela aqui, ela é o mapa do tesouro. Olhem só que clareza. Para cada crime, um universo jurídico diferente. No crime contra a economia popular, o bem jurídico é o patrimônio de vítimas indeterminadas. A lei é de 51 e a competência é estadual. Pula para o crime contra o sistema financeiro. O bem jurídico já é a solidez do sistema. A lei é de 86 e a competência vira federal. E no mercado de capitais, o bem jurídico é a confiança do mercado. A lei é de 76 e a competência federal também. É por isso que uma pirâmide vai para estadual, mas uma gestão fraudulenta ou um caso de insider trading vão para federal. São mundos completamente distintos. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão. Por que, afinal, acertar essa classificação é tão importante na prática? Bom, isso aqui não é firula acadêmica, não é detalhe. É a base de tudo. A tipificação correta define quem julga, como as provas são produzidas, qual vai ser a pena. Em resumo, ela garante que o jogo seja jogado segundo as regras do devido processo legal. Um erro aqui no começo pode simplesmente implodir um processo inteiro lá na frente. Pode significar a anulação de tudo ou, pior, a impunidade.
Espero de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a iluminar essas fronteiras que são tão complexas, mas tão importantes no nosso dia a dia jurídico. Se esse tipo de análise mais profunda, mas sem juridiquês, faz sentido para quem nos acompanha, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nada e, claro, deixando aquele like. A gente se vê na próxima.